Espiritualidade descomplicada, fenômenos mediúnicos, incorporação. Hoje nós vamos falar sobre um dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, que as pessoas têm mais curiosidade e que muita gente não sabe como funciona, e hoje eu vou contar para você como é que funciona a incorporação. Incorporação. A incorporação é um fenômeno mediúnico, que é uma forma de manifestar a mediunidade. Quando você ouvir falar em fenômeno mediúnico, nada mais é do que uma forma que um médium, que é uma pessoa que tem a sua mediunidade desenvolvida, manifesta ela. Mas então, assim, como é que funciona, Stephanie, esse negócio de incorporação, esse negócio de mediunidade? Sobre mediunidade, eu tenho um vídeo aqui no canal que te diz se você é médium, que te explica sobre a mediunidade, tá? Então, eu recomendo que você assista esse vídeo para que você entenda o que é mediunidade. Mas, em poucas palavras, mediunidade é um dom, uma faculdade que nós, seres humanos, todos nós, sem exceção, temos, de nos comunicar com o mundo espiritual, com espíritos que não têm mais corpo físico, desencarnados. Até porque nós, aqui encarnados, a gente também é espírito. Só que a gente tem um corpo físico, coisa que quem já fez a passagem desse mundo material para o mundo espiritual não tem mais corpo físico. E aí, nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de se comunicar com esses espíritos, assim como a gente tem a capacidade de se comunicar entre nós mesmos. Você já ouviu falar em telepatia? Aquela sensação de que você olha para a pessoa e você sabe o que a pessoa está pensando, às vezes quando você convive muito com ela, ou um casal apaixonado que está que está numa relação legal, no início de relação, que fica muito perto, as energias são muito próximas, e aí parece que um adivinha o que o outro pensa. Isso é telepatia, isso é comunicação por ondas de pensamento. Isso existe, a ciência já comprovou que os nossos pensamentos também emitem ondas de energia, que nós, como seres humanos, emitimos ondas de energia. Tudo é energia. Se você for estudar energia quântica, você vai compreender isso que eu estou te falando. Mas é que eu estou te trazendo resumido e já uma compreensão sobre o assunto, que é isso. Então, nós todos temos essa capacidade de emitir ondas de energia e nos comunicarmos, não só com pessoas vivas, mas com pessoas que já faleceram e que estão no mundo espiritual, que já não tem mais um corpo físico. Que essa, na verdade, é a única diferença entre nós e entre quem já fez a sua passagem, né? Que já faleceu. E a incorporação, ela é um tipo de uma faculdade mediúnica, um tipo de mediunidade, onde o médium. E o médium aqui, eu quero dizer assim, ó, como eu te falei, todos nós somos médiums. O que acontece que diferencia uns dos outros é só o nível, o grau de desenvolvimento dessa mediunidade. É só isso. Então, eu posso ser um pouquinho mais desenvolvida que outras pessoas, assim como existem outras pessoas que são muito mais desenvolvidas mediunicamente do que eu, que tem vários tipos de mediunidade, às vezes ostensivos, e que eu não tenho. Então, o que varia entre nós é grau de desenvolvimento da mediunidade. É só isso. E a incorporação, ela é um tipo de mediunidade em que um médium que tem essa faculdade desenvolvida, empresta o seu corpo físico para que um espírito, né? Porque para que um espírito que não tem mais corpo físico se manifeste, para que ele traga mensagens, para que ele se mova. Então, ele usa a energia do teu corpo físico para se manifestar no mundo material, porque ele já não consegue mais, ele já não tem um corpo físico, ele tem só o espírito dele, porque quando nós falecemos, morre o corpo físico, o espírito permanece, ele é eterno, e isso é uma filosofia que eu acredito, porque eu sou espiritualista.
Quero dizer que se você que não é espiritualista está aqui me ouvindo, tudo bem, tudo isso é um ponto de vista, e isso é a filosofia que eu acredito. Eu não estou dizendo que o que você acredita está certo ou errado, até porque para mim certo ou errado não existe. O que existe são pontos de vista. E cada um de nós está no seu caminho de evolução, caminhando da forma que acha melhor para si mesmo. Então, eu respeito a todo mundo. Este é um canal universal. Aqui eu vou trazer os meus conhecimentos que eu tenho como ser humano, como médium, como mulher, como pessoa para vocês, de uma forma muito desapegada de dogmas, de crenças, de religião. Aqui é um lugar de bate-papo, aqui é um lugar de conhecimento para você que se identifica com coisas que estão acontecendo na sua caminhada, pelas quais eu já passei e posso te ajudar esclarecendo coisas para você. Então, voltando aqui, que esse foi um gancho, isso é muito importante fazer esse tipo de gancho para explicar para vocês qual que é o meu intuito com todas essas informações que eu trago aqui. E essa questão da incorporação, as pessoas, assim, muita gente quer saber, mas muita gente tem medo para começo de conversa. Tem medo de espírito, tem medo do mundo espiritual, tem medo. Só que o que muitos de nós não percebem, e claro, para mim, para eu, Stephanie, é mais fácil falar porque eu já despertei para a espiritualidade, eu já ando, já caminho há cerca de 5 anos aí no meu despertar da vida adulta. Sempre fui uma criança com mediunidade ostensiva, chegava as coisas e enfim, né? Para mim é um pouco mais fácil por causa disso. Mas assim, se você nunca teve contato com isso, saiba que não é um bicho de 7 cabeças. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso é a realidade de como as coisas funcionam e que nós, às vezes, somos ignorantes a essa realidade, nós não conhecemos isso. Mas o que que acontece na incorporação, que é o nosso assunto de hoje? As pessoas têm medo dos espíritos, mas nós somos espíritos. E quando você entende isso, você começa a compreender que não há por que ter medo de algo só porque não tem um corpo físico. Porque o que vale realmente, o que realmente faz a diferença é a energia. Porque a energia não mente, a energia das pessoas, ela é completamente sincera, ela é o que ela é e ela mostra como as pessoas são. Só que muitos de nós ainda não estamos preparados para sentir e compreender essas energias. E quando você se prepara para isso, desenvolvendo suas faculdades mediúnicas, por exemplo, você sente a energia não só dos espíritos, das pessoas que não têm mais corpo físico, mas você começa a sentir contato com a energia das outras pessoas. E a incorporação é o seguinte, gente, muita gente acha que eu vou incorporar e aí o meu corpo vai ser, ele vai ser possuído. Eu vou sofrer uma possessão e eu vou perder todos os meus sentidos e eu vou ficar à mercê desses espíritos maus. E aí eu vou fazer coisas más e enfim. Muita gente tem essa ideia sobre incorporação, mas eu quero te dizer nesse momento que não é isso que acontece. O que acontece numa incorporação é o seguinte: o espírito, que pode ser de uma pessoa que já faleceu, a gente chama também os mentores, os nossos protetores, o anjo de guarda, ele chega e ele se aproxima do teu campo de energia. Ele não adentra o teu corpo físico de forma alguma. Você não sofre possessão do teu corpo físico. Não é assim. O que acontece é que o espírito que vai se comunicar através de você, ele chega próximo a você e a energia dele adentra o seu campo de energia e você começa a captar. E aí, enquanto médium de incorporação, você cede espaço para que essa consciência, essa outra consciência, que é esse outro espírito, se manifeste. Então, assim, ó, eu sou médium de incorporação. E eu trabalho também com a mediunidade de incorporação, que é a mediunidade de efeitos físicos, que nós chamamos, que é essa manifestação física,
há mais de 5 anos. E o que acontece? Eu sou médium semi-inconsciente. Antigamente acontecia de nós termos médiuns completamente inconscientes. Então, o espírito se aproximava do campo energético da pessoa e a pessoa afastava por completo a sua consciência para que o espírito se manifestasse. Isso de fato acontecia. Mas em alguns estudos que eu tenho feito, que eu fiz já há algum tempo, há uma informação de que não estão mais vindo médiums inconscientes. Por quê? Primeiro porque a gente já cresceu já evoluiu a nossa consciência de uma forma que a gente não precisa perder o controle completo para que manifeste, para que incorpore, para que o outro espírito consiga vir e passar a sua mensagem. Não. A gente não precisa disso porque os médiuns estão evoluindo de uma forma que não se tem mais medo. O médium que atua com isso, ele acaba perdendo o seu medo. Porque, gente, assim, ó, para você ser um médium de incorporação, você tem que estar muito aberto a compreender a dor das pessoas. Porque muitos espíritos vêm até nós porque eles precisam deixar mensagens ou porque eles precisam falar alguma coisa, porque eles precisam de ajuda. E só nós podemos ajudá-los, porque às vezes é uma mensagem para alguém que está aqui encarnado, vivo, que não vem por psicografia, que é a escrita mediúnica, mas vem por mensagem com médium incorporado. Às vezes é o espírito que vem dizer que, olha, eu não estou conseguindo sair desse lugar escuro que eu estou. E aí você usa a ajuda de um médium de encaminhamento para que consiga encaminhar esse espírito para um hospital de luz, para um tratamento, para ajudar. Então, essa que é a verdade. O médium que atua com a incorporação acaba entendendo a dor e o sofrimento das pessoas, porque você sente isso. Quando você empresta o seu corpo para a manifestação mediúnica, você sente a dor de quem vem ali e você começa a compreender que nós somos todos um. Nós somos um só. E a dor do outro também me toca. E aí eu começo a deixar de ser egoísta. Eu começo a entender que se eu sou um instrumento divino e eu posso ajudar, eu vou ajudar, é isso que eu quero, porque a humanidade carece de ajuda e de amor. Então, o que acontece é isso, e aí não tem mais vindo médiums totalmente inconscientes, até porque nós temos parcela de responsabilidade sobre o desenvolvimento da nossa mediunidade. O médium de incorporação, ele precisa entender o que é da sua mente, do seu consciente e o que é a outra consciência, que é o espírito que vem se manifestar. O médium de incorporação precisa dar espaço para que o espírito se manifeste, mas dar um espaço livre, desprendido, desapegado, sem tentar controlar. Eu vou deixar que a espiritualidade me use o meu corpo para manifestar. E aí, o que acontece? É como se a sua mente, pelo menos comigo, sou médium inconsciente, semi-inconsciente. Quando eu comecei a atuar, minha mediunidade foi assim, semi-inconsciente. Então, é como se você tivesse um lugar dentro da sua mente, que é onde você fica, a tua consciência espiritual, e quando chega esse espírito que se aproxima, que você sente ele, você abre um espaço, então você se afasta e fica assistindo ao longe a outra consciência se manifestar. E é lindo, gente, é lindo, a experiência é linda, é maravilhosa. Para quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. Então você permite que se manifeste, e é isso, que fale, que se movimente, e às vezes vem mensagens lindas, às vezes vem irmãos que precisam de ajuda, às vezes vem outros irmãos que estão com a energia um pouco mais densa, um pouco mais baixa, e a gente ajuda esses irmãos com encaminhamento para tratamento, para hospital de luz, com conversa, procurando entender
a dor dele, como é que a gente pode ajudar. A gente ajuda com energia reiki, de reconstrução do perispírito, que é uma das camadas do nosso corpo, que aí o espírito não tem mais o corpo físico, mas ele tem o perispírito, que nós chamamos de duplo etérico, e eu ainda vou dar uma aula aqui sobre os 7 corpos sutis, mas isso não vem ao caso agora, mas só para vocês entenderem como é que é o trabalho mediúnico. Então, o médium de incorporação, ele é um rádio que sintoniza com o mundo espiritual e permite que a música toque. É assim que acontece. Então, não há possessão. O que pode acontecer, e agora esse é um abre aspas bem importante aqui, é um gancho muito importante. O que pode acontecer é um médium em que a mediunidade aflorou, teve seu despertar mediúnico, e que não está sabendo lidar com isso, que não tem conhecimento, que não tem orientação, não está sabendo lidar, e aí ele permite que essas energias dos espíritos adentrem a sua consciência tão forte que aí ele acaba perdendo as estribeiras, que é o quê? Para falar assim o português bem claro, porque vocês entendem do que eu estou falando. Porque esse é um papo meio assim, ó, é uma coisa bem quem é espiritualista entende, quem é médium, que trabalha, entende, mas eu quero que as pessoas todas compreendam isso que eu estou falando. Então, assim, ó, pode acontecer de você estar com a sua mediunidade aflorada, despertou ali e não entende essas energias. E aí você sofre com isso por quê? Porque tem um espírito ali tentando se comunicar comigo, e eu não entendo o que está acontecendo. E eu tranco a minha energia, eu me fecho para que isso não aconteça, porque eu tenho medo, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu acabo sofrendo porque eu sinto que aquela energia está ali me incomodando e eu não sei o que fazer com isso. Então aí pode acontecer. Agora, saiba que quando isso acontece é porque você permite, você está conduzindo a sua mediunidade de uma forma não tão boa para você. Porque às vezes esse aflorar da mediunidade é uma coisa que a gente pode escolher. E às vezes a gente não escolhe aqui, não conscientemente. O que se diz muito na espiritualidade, entre os espiritualistas, é que nós escolhemos vir médiums com a mediunidade ostensiva, aflorada, para que a gente trabalhe isso e ajude a humanidade e a nós mesmos, é claro, né? Mas o que que acontece? Muita gente não tem isso aflorado, escolheu vir assim, mas não tá sabendo e não tá querendo ir atrás. Porque, assim, você estudar mediunidade e procurar entender e procurar se conhecer, tudo isso, isso vai exigir esforço de você, vai exigir uma certa dedicação que muita gente não está disposta a ter. Porque é mais fácil viver na ignorância. E por ignorância eu quero dizer assim, ignorando mesmo, não sabendo mesmo, não entendendo mesmo. Só que às vezes você não tem escolha porque você já está muito despertado, essa tua comunicação com o mundo espiritual ela é muito intensa, às vezes fora do teu controle. Então isso pode acontecer. Ou então assim aquele médium que está com os seus canais abertos e preparados para receber uma incorporação, a mensagem de espíritos, e acaba deixando vir um atrás do outro descontrolado. E aí parece uma possessão de fato. Parece uma possessão. É bem como aquele filme do Exorcista que fazem aquela cena toda, sabe? Não é daquele jeito. O que acontece é que a pessoa acaba sentindo as energias passarem por ela. Mas de forma alguma você fica obsidiado a ponto de perder todos os seus sentidos. Você é dono da sua mente, eu quero te dizer isso. O que pode acontecer é você perder o controle porque o teu pensamento está muito afundado. Você não tem controle sobre si, logo você não tem controle sobre nada. Você vive de impulsos. E o médium que vive de impulsos, a pessoa, mesmo que não exerça sua mediunidade, mas a pessoa que vive de impulsos, ela está correndo risco a qualquer momento de ter uma perda de controle. E não é só sobre questões mediúnicas, não, porque nem tudo é obsessão. Às vezes é eu mesma me machuco mentalmente com os meus pensamentos. Eu mesma escolho fazer coisas que não são boas para mim e para as pessoas.
com a minha consciência. Porque eu não estou cuidando dos meus pensamentos, eu não estou cuidando do que eu sinto, eu não estou cuidando do que eu emano, não cuido da minha energia. Quando o Mestre Jesus diz orai e vigiai, gente, é isso, orai, que é pedir a Deus ajuda, ao universo ajuda quando você não consegue fazer sozinho, e vigiai os teus pensamentos, os teus sentimentos, que é do que você é feito. Porque você é feito primeiro do teu mental, que são teus pensamentos, que é onde está teu espírito. Em segundo lugar, dos teus sentimentos, que é aquilo que é produzido pelos teus pensamentos. E por último, você é feito de um corpo físico. Porque o teu corpo físico é comandado pelos seus sentimentos, que por sua vez são comandados pelo seu pensamento. E tudo está no teu espiritual, tudo começa lá. Teu corpo físico não é nada sem teu espírito. Então, que vocês compreendam que, primeiro, incorporação não é sinônimo de possessão. É muito diferente, é uma coisa muito séria. E quando você faz com responsabilidade, quando você exerce essa mediunidade com responsabilidade, é uma experiência linda que só tem a agregar para você e para o mundo. Em segundo lugar, essa coisa de possessão, na verdade, o que pode acontecer é que você esteja sendo obsidiado, sim, por espíritos com energia densa, mas você está permitindo ser atingido. Porque você não conhece a si mesmo, porque você não conhece sua mediunidade, não quer conhecer, não trabalha para ir entender. E eu não estou dizendo desenvolver, mas eu estou dizendo começar a cuidar de você, pelo menos. É o mínimo que você pode fazer por você. Cuidar de você, dos seus pensamentos que estão fazendo você ser obsidiado. Porque você está se permitindo que isso aconteça. Em terceiro lugar, quero dizer que, se somos todos médiuns, todos estamos suscetíveis a termos experiências e fenômenos mediúnicos sem saber, ou sem entender, ou sem conseguir controlar. Isso pode acontecer. Então, assim, ó, por que eu tô vindo fazer esses vídeos? Por que eu tô deixando esse material aqui para as pessoas verem, para as pessoas compreender? Eu tô falando da forma mais simples, assim, aqui que eu consigo. E se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder para vocês. Eu vou fazer vídeos falando. Porque chega um momento em que a pessoa precisa de orientação espiritual. Assim, eu tenho inúmeros casos no meu consultório, que é meu consultório online, porque eu faço atendimento online. Eu sou terapeuta energética, sou espiritualista, sou terapeuta energética, sou médium atuante. Então, eu tenho inúmeros casos de pessoas que o problema, do pano de fundo, o cerne da questão é que não cuida da sua mediunidade. Não cuida da sua questão espiritual, não sabe como fazer para lidar, e aí sofre. Então, o que eu quero esclarecer aqui é que a incorporação é um fenômeno lindo, eu gosto muito. Hoje eu não trabalho mais incorporada, o espírito não precisa se acoplar na minha energia, não precisa se misturar com a minha energia para que ele se manifeste. Eu consigo fazer essa manifestação toda mental, então eu vejo o espírito, eu vejo a figura dele, eu ouço ele, e ele pode passar através de mim, sim, mas sem a incorporação em si. Então, hoje isso acontece depois de eu estudar muito, de eu controlar a minha mediunidade, de eu compreender como lidar com as coisas. Hoje eu posso trabalhar sem estar 100% incorporado, ou mesmo semi-incorporado, eles estão só ali junto comigo. E eu não tenho medo, não tem problema nenhum, eu sei o que está acontecendo, eles estão me dizendo o tempo inteiro o que está acontecendo. Eles fazem procedimentos energéticos às pessoas, eles ajudam as pessoas a se libertar, a se curar, e eu tô ali o tempo todo, eles fazem isso através de mim. Então, isso é você se descobrir como um ser espiritual e você cuidar disso. E eu não estou dizendo aqui para negar o material, eu estou apenas dizendo que há que ter um equilíbrio entre os dois, material e espiritual. Você precisa ter um equilíbrio. Você precisa encontrar o seu equilíbrio. Então, gente,
sobre incorporação a isso, eu vou falar sobre outros tipos de mediunidade, fenômeno mediúnico. Eu tenho alguns tipos, alguns outros eu não exerço, não tenho a faculdade desenvolvida, mas eu conheço médiuns que têm, porque como eu sou espiritualista, eu frequento lugares que as pessoas estão desenvolvendo sua mediunidade, estão aprendendo cada vez mais, então é muito rico esse conhecimento, essa troca. E eu posso estar trazendo isso para vocês, tá compartilhando. Então é isso, gente. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, não hesitem em deixar nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe, porque isso é conhecimento que em algum momento a humanidade toda vai dar valor para isso. Porque o despertar está sendo em massa. E se você está aqui nesse vídeo, não é à toa. Pode saber que não é à toa. Assista os outros vídeos do canal que você vai começar a entender sua energia, sua espiritualidade. Tá certo? Gratidão por ter ficado até aqui comigo. Um beijo.